Amados, nós queremos conversar hoje à noite sobre como obter resposta das nossas orações. Por alguma razão, nós deixamos muitas vezes o inimigo das nossas almas nos convencer de que algumas orações que nós fazemos ou já fizemos não vão se cumprir. Por alguma razão, nós deixamos o diabo nos convencer que Deus não vai responder algumas orações. Eu quero conversar com você, mostrar para você nessa noite na Bíblia que Deus, Ele quer responder as tuas orações. Alguém disse certa vez que Deus não faz outra coisa além de responder orações. Bem, é lógico que Deus faz muitas coisas, mas que Ele é especialista em responder orações, isso Ele é. Amém, amados? Atos capítulo 10, a partir do versículo 1, a palavra de Deus nos diz assim: Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião da corte conhecida como italiana. Ele era piedoso e temente a Deus com toda a sua família. Dava muitas esmolas ao povo e continuamente orava a Deus. Esse homem, quase às 3 horas da tarde, viu claramente, numa visão, um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Cornélio, muito atemorizado, olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? Respondeu-lhe o anjo: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está com um Simão curtidor de couro, que tem a sua casa à beira-mar. Ele te dirá o que deves fazer. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, Cornélio chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado dos que estavam sob as suas ordens. Havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. No dia seguinte, enquanto estavam a caminho, já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar. Era quase meio-dia. Bem, para nós nos localizarmos, vamos ler mais alguns versículos, mas aqui nós introduzimos um personagem chamado Cornélio. E Cornélio, ele está em oração. A Bíblia diz que um anjo se manifesta na casa dele, dá uma instrução para ele, e nesse mesmo momento aparece um outro cenário. Nós não vamos ler, eu quero só resumir. Pedro, ele está também, ele sobe ao terraço da casa em que ele está hospedado e Deus dá uma visão para ele. E nessa visão aparece um lençol e onde tem vários tipos de animais, répteis, que eram considerados imundos para os judeus. Eles não comiam aqueles animais. E uma voz do céu dizia: Pedro, levante-se, mate e coma esses animais. E Pedro dizia: não, Senhor, eu nunca comi nada imundo. Por 3 vezes isso aconteceu, até que aquela visão, aquele lençol foi recolhido. E Pedro estará meditando nessa visão quando acontece ali, a partir do versículo 17, o seguinte, a história segue. Estando Pedro refletindo sobre o que seria aquela visão que tivera, os homens enviados por Cornélio pararam na porta, perguntando pela casa de Simão. Chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, estava hospedado ali. Pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Simão, 3 homens te procuram. Levanta-te, desce e vai com eles, não duvidando, pois eu os enviei. Descendo Pedro para junto dos homens, disse: sou eu a quem procurais. Qual é o motivo pelo qual estáis aqui? Versículo 22. Eles responderam: Cornélio, o centurião, homem justo e temente a Deus, que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então chamou-os para dentro e os recebeu. No dia seguinte, Pedro foi com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. No dia seguinte, chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. Versículo 44. Dizendo Pedro ainda essas palavras, desceu o Espírito Santo sobre todos os que o ouviam. Os judeus seguidores de Jesus, que tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Até aqui a nossa leitura. Como obter resposta das minhas orações? Mas para nós nos localizarmos, para a nossa introdução, esse
todo esse episódio está registrado no livro de Atos, que fala do amadurecimento, do crescimento, do estabelecimento, do avanço da igreja do Senhor Jesus Cristo. São os primeiros passos, são os primeiros anos, são os primeiros momentos, os primeiros milagres da igreja do Senhor Jesus. A boa notícia é que os milagres não cessaram, amém? Eles continuam até os nossos dias. Nós estamos em Atos capítulo 2015, amém, amados? Esse é o nosso momento, esse é o nosso tempo. Estamos escrevendo, continuando essa história. É interessante nós vermos, amados, que no aspecto da oração, por mais que sejamos tentados a acreditar que Deus não está ouvindo a oração, que Deus não está respondendo, que Deus está tardando, Deus, Ele faz as suas conspirações divinas. De um lado você tem Cornélio orando, nunca ouviu falar, não era amigo de Pedro no Facebook, nunca viram, né? Nunca curtiu uma foto um do outro. Está aqui Cornélio, orando. E está aqui Pedro, não tinha nada a ver com Cornélio. Aliás, Cornélio era gentio, era considerado do povo pagão. Não era considerado do povo de Deus. E Deus pega Pedro, que está aqui, dá toda uma visão para ele, numa conspiração divina, e Pedro torna-se a resposta da oração de Cornélio. Amados, ontem, aqui para a nossa introdução, para você aprender algo especial. Ontem no culto de curas eu estava conversando com os irmãos o seguinte. Imagine você, a palavra que trouxemos ontem estava em Atos capítulo 28, quando Paulo sofreu um naufrágio, foi picado por uma cobra, estava sendo levado como prisioneiro para Roma, para ser julgado, para ser sentenciado e para ser morto. Naquele cenário, naquele dia, naqueles dias, naquela semana, ele percebeu uma pessoa enferma, ele foi lá, orou por ela e orou por todos os enfermos daquela ilha e todos foram curados. E eu estava comentando o seguinte, amados, independente das suas lutas, naufrágio, picada de cobra, sentença de morte, independente das suas angústias, Paulo era a resposta de oração para as pessoas. O que eu quero dizer com isso? Meu irmão, minha irmã, independente do que você e eu estamos passando em nossa vida pessoal, nós somos resposta de oração para as pessoas. Você sabia disso? Deus quer usar você para abençoar outras vidas. Amados, quantas mães, quantos pais, quantas pessoas nesse momento estão clamando, chorando pelos cantos dessa cidade, desse estado, buscando uma resposta de oração. E Deus quer usar você e a mim. Dê uma olhadinha para a pessoa que está do seu lado. Deus quer usar você. Diga para ela. Não é uma ótima notícia? Eu? Sim, você. Com essa carinha de crente que você tem. Deus quer usar você para ser resposta de oração das pessoas. Mas precisamos estar atentos a isso. E de outro lado, no mesmo cenário, nós encontramos Cornélio. E esse texto nos mostra que sim, Deus está interessado em responder às suas orações. Mas à medida que eu falo, a minha oração, que o Espírito Santo esteja mexendo com você, lembrando você de algumas orações que faz tempo que você não faz. Algumas promessas que você já recebeu de Deus, em diferentes áreas da sua vida, e faz tempo que você não ora sobre elas. Promessas ministeriais, promessas profissionais, promessas na área da família, e faz tempo que você não tem orado, porque o diabo te convenceu de que isso não vai acontecer. A minha oração é que à medida que estivermos ministrando essa palavra, o Espírito Santo esteja garimpando isso aí dentro de você, e você já comece a orar de novo. Deus, eu vou voltar a orar. Amém, irmãos? Até aqui a nossa introdução. Vamos então ao primeiro ponto que eu quero conversar com você, sobre como obter resposta às minhas orações. Primeiro ponto, quem era Cornélio? Quem era esse sujeito? Cornélio. Nós temos algum Cornélio em nosso meio ou não? Aí, ó, sugestão de nome para os futuros bebês. Cornélio, né? Diferente, Cornélio. Eu tinha um professor Cornélio. Cornélio. O apelido dele era Corne. Cornélio era muito comprido. Chamava de Corne. É verdade. Cornélio. Quem era esse Cornélio aqui? A Bíblia diz no versículo 1 de Atos, capítulo 10, assim:
Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião da corte conhecida como italiana. Amados, vamos ver o que a Bíblia fala desse homem. Em primeiro lugar, a Bíblia fala da profissão dele. Ele era um centurião. Um centurião era um capitão de uma centúria, de um cento de pessoas, de 100 soldados. Na verdade, esses centuriões eram a espinha dorsal do exército romano naqueles dias. Eram pessoas de grande influência, de grande responsabilidade, e era o povo opressor, era o povo invasor, era o povo que estava dentro da terra dos judeus. Era quem recebia os impostos. Mas no que isso tem a ver comigo para eu saber como receber resposta à oração? Veja que interessante. Amados, Cornélio tinha tudo para desfrutar de uma vida sossegada, socialmente, politicamente, uma vida prazerosa. No entanto, ele era temente a Deus. Ele não pertencia ao povo judeu, no entanto, buscava o Deus dos judeus. Isso significa que não importa a sua e a minha posição social, não importa a sua ou a minha origem, não importa a sua ou a minha ocupação, sempre há espaço para buscar a Deus. Amados, quantas orações são respondidas nos lugares mais inusitados desse mundo? Lembro-me claramente de quando começamos, acho que uns 15 anos atrás, um projeto de evangelização com prostitutas, homossexuais, e, enfim, uma história longa, mas eu me lembro de uma visita que fiz com uma irmã numa daquelas casas, e todas aquelas mulheres ali dentro, quando você falava em Jesus, quando você falava em oração e começava a orar, começava a chorar, dizer: eu quero sair daqui, eu preciso de ajuda. Mas não importa a sua ou a minha história, sempre Deus quer ouvir e responder às suas orações. Não é interessante isso? Pastor, mas eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu nunca tive respostas às minhas orações, isso e aquilo. Deus sempre quer responder às suas orações, não importa quem você seja ou o que você faça. Amados, Cornélio não era um pastor, não era um músico da banda, ele era um centurião. Era uma pessoa que tinha a sua ocupação. E, no entanto, a história nos mostra que ele teve uma tremenda resposta às suas orações. Esse era Cornélio. A Bíblia diz ainda, no versículo 2, acerca dele, ele era piedoso. O que significa ser piedoso? É fazer uma cara de coitado, assim, de é piedoso, não tem nada a ver, né? O que é ser piedoso? Piedoso, a piedade é a virtude que me permite render a Deus o culto que lhe é devido. Isso é ser uma pessoa piedosa. Cornélio era assim. Como assim? Ele conseguia reconhecer que Deus era Deus, e ele conseguia prestar culto a Deus, independente da sua situação ou circunstância. Amados, note, são marcas de que alcança resultado das suas orações. E isso é muito importante. Quantas pessoas, quantos cristãos permitem que de seus lábios fluam palavras de murmuração, de maldição, de angústia? Sofre uma ou outra derrota. Eu sabia que ia acontecer comigo. Pobre assim mesmo, está tudo errado. Não, irmãos. Não, irmãos. Piedade é saber cultuar a Deus o tempo todo. O tempo todo eu exalto a Deus, eu glorifico a Deus, independente das circunstâncias, a sua ou a minha volta. Isso é piedade. É reconhecer que Deus merece culto todo dia, toda hora. É interessante, amados, que a oração relâmpago, a oração supernescal, ela é muito boa. Funciona, né? Principalmente que você está lá na cadeira do dentista e está vindo aquela agulha e Jesus me ajuda, ajuda o dentista. Obrigado, Jesus. É boa, funciona. Recomenda-se, inclusive. Mas você não pode viver só de oração supernescal. Oração micro-ondas. Pastor, eu oro assim rapidinho quando eu estou no ônibus indo para o trabalho. Quando fecha o sinaleiro, eu oro. Se eu pegar tudo verde, eu nem oro naquele dia, pastor, né? Não dá para ser assim. Esse homem, ele era piedoso, ele sabia prestar culto a Deus. Há um texto na Bíblia que diz: em tudo dai graças. Isso não quer dizer que em toda desgraça dê graças. Não.
Mas em toda situação difícil que você passa, você já dá graças pelo livramento. Amém, amados? Você é uma pessoa piedosa? Você sabe cultuar a Deus? Dar a Ele o valor que Ele merece? Dar a Ele no seu dia a dia o espaço necessário na sua agenda, do seu tempo? Cornélio, a Bíblia diz que ele era uma pessoa piedosa. Não apenas isso, mas a Bíblia diz que ele também era temente a Deus. Ser temente a Deus significa dedicar profundo respeito e obediência a Deus. Lembre-se, estamos vendo como obter resposta das nossas orações. E aqui são algumas marcas desse homem que teve uma resposta maravilhosa. Era uma pessoa comum, mas era uma pessoa piedosa. E agora a Bíblia nos diz que ele era temente a Deus. Amados, hoje, um dos grandes males da nossa nação qual é? É o desrespeito às autoridades, desrespeito a pessoas e desrespeito a Deus. Não é verdade, irmãos? Aí você pega um homem que tem respostas às orações. Ele é o quê? Temente a Deus. Ele sabe obedecer a Deus. Ele espera ouvir a direção de Deus. É interessante nós vermos, amados, que a direção de Deus, ela pode vir através de um anjo, ela pode vir através da Bíblia, mas pode vir através da sua esposa, do seu marido, do seu pai, da sua mãe, do seu líder de grupo familiar. Não, eu sou temente a Deus, mas nessa área aí eu vou me virando sozinho, pastor. Como que você sabe se você teme a Deus? Como que você sabe se você obedece a Deus? Se você não aceita uma direção das pessoas que Deus tem levantado para abençoar a sua vida. Não é interessante isso, amados? Muitas vezes vemos pessoas ano após ano na igreja e que raramente alcançam algo em suas orações. E quase toda sugestão, não é ordem, mas sugestão que é dada, a pessoa faz ao contrário. Já viu isso acontecer? Não. Todo pai e mãe aqui já viu o filho fazer isso. Não viu? Já viu. Já, todos nós já vimos isso. Não é assim? É assim. Todo mundo já viu isso aqui. Até que o filho se convence. O papai sabe mais. A mamãe sabe mais. Deus sabe mais, irmãos. Cornélio entendeu isso. Sabe de uma coisa? A Bíblia diz que ele era um homem temente a Deus. É interessante que a Bíblia diz também acerca dele, no versículo 7 e 8. Olha que interessante. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, Cornélio chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado dos que estavam sob as suas ordens. Havendo-lhe contado tudo, enviou-os a Jope. Amados, Cornélio, ele era um líder, mas ele era também servo. Como assim? Lembra-se que conversamos com um servo mau? Arno, como que eu sou um servo se eu sou rei e sacerdote? Eu sou um rei, eu sou um líder, servo. Eu estou aqui para abençoar pessoas. Você governa sobre coisas, sobre processos, mas nunca sobre pessoas. Pessoas, você e eu servimos. Agora imagine esse homem, recebe um anjo na sua casa, e ele chama 2 dos seus criados. E ele chamou um soldado piedoso. Isso nos mostra, amados, o tipo de relacionamento que esse homem cultivava com as pessoas à sua volta. Relacionamentos mais profundos. Não era um relacionamento beija-flor. Já viu pessoa que tem relacionamento beija-flor? É tudo rapidinho, né? Relacionamento crente beija-flor. Você nunca consegue dizer mais do que a paz. Já foi. Não, já foi ver o videogame, já foi não sei o quê. Crente beija-flor. Parece aquele móvel da Disapel, né? Falecida Disapel, né? Conjunto beija-flor. Quando viu, já passou, né? Cornélio não era assim. Ele sabia desenvolver relacionamentos mais profundos. Mas isso é uma marca de que alcança a resposta às suas orações. E o interessante dessa marca, sabe o que é? É que eram servos dele. Ele tratava as pessoas, ele puxava elas para o nível mais alto. É interessante nós vermos acerca desse homem, amados, ainda no versículo 22, o que esses servos diziam acerca dele. A Bíblia diz, eles responderam, Cornélio, centurião, homem justo e temente a Deus, que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus. Foi avisado por um santo anjo, tal. Amados, homem justo e que tem
bom testemunho. É interessante nós vermos, amados, que Cornélio era conhecido não pela aspereza dos seus atos, mas pela piedade dos seus atos. Era conhecido não pelo egoísmo das suas ações, mas pela justiça das suas ações. Era conhecido não pela grandiosidade de Roma, mas pelo seu grande relacionamento com Deus. Cornélio era conhecido não pelas festas que fazia, mas pelos anjos que se manifestavam em sua casa. Cornélio não era conhecido pelo luxo de suas roupas, mas pelo relacionamento de luxo que mantinha com outras pessoas. Como você é conhecido? Como eu sou conhecido? Como que nós somos conhecidos nos nossos dias? Lembre-se, estamos vendo marcas de uma pessoa que alcançou resultado nas suas orações. É interessante, amados, a história diz, o texto nos mostra que esse Cornélio, ele tornou-se, biblicamente, dos relatos que nós temos, o primeiro não-judeu a se converter a Jesus. Tornou-se o primeiro pagão a se tornar um cristão. Não é maravilhoso? Em segundo lugar, amados, qual era o tipo de oração que ele fazia? E aqui nós vamos aprender um pouco melhor sobre como receber a resposta. Aqui vimos as marcas de quem tem resposta das suas orações. Mas qual era o tipo de oração que Cornélio fazia? Eu convido você para olhar o versículo 2, uma vez mais, de Atos capítulo 10. A Bíblia diz: ele era piedoso, temente a Deus com toda a sua família, dava muitas esmolas ao povo e continuamente orava a Deus. Qual era o tipo de oração que ele fazia? Oração de contínuo. O que significa isso, Arno? Isso é orar com expectativa da resposta. Orar com esperança. A Bíblia diz: orai sem cessar. Arno, como que eu vou orar sem cessar? É para ir para um monge, para ir para um mosteiro, para um lugar, virar um monge e ficar lá, numa capelinha lá? O que é para fazer? A Bíblia diz que você pode orar em línguas. Mas eu não oro ainda, então essa semana comece a orar. Peça oração lá no teu grupo familiar. Pode dar trabalho para o teu líder, pode exigir dele, aperta ele. Não dê moleza para o teu líder. Aperta ele lá. Líder, é o seguinte, eu não oro em línguas ainda e só saio daqui hoje orando em línguas. Amém, irmãos? Como que esse homem orava? Continuamente. Amados, orar continuamente é orar com esperança. Não é ficar repetindo as mesmas palavras, mas é orar na expectativa da resposta. Amados, um dos grandes erros do cristão é orar uma, duas vezes, talvez três, e desistir. Acho que Deus não quis mesmo, acho que não é bem assim. Mas se o próprio Jesus passava noites em oração, antes da crucificação estava no Getsemane fazendo o quê? Orando. Eu preciso aprender isso. Você quer resposta às suas orações? Não pare de orar. Amém, amados? Oração de contínuo. Já falamos agora há pouco sobre as orações relâmpagos, são muito importantes. Mas existe aquela oração que você vai regando aquele seu pedido. Deus, estou orando pelo meu marido. Deus, estou orando pela minha esposa. Estou orando pelo meu filho, pela minha filha, pelo meu ministério, pelo meu trabalho, pela minha promoção, pelo meu projeto, pelo meu sonho, por aquela viagem, por isso, por aquilo. Oração de contínuo é oração feita com esperança da resposta. Mais uma vez, eu peço ao Espírito Santo que esteja mexendo com você, tirando aquelas promessas que você recebeu lá atrás. E faz tempo que você não ora. Oração de contínuo. Amém, irmãos? Que tipo de oração que ele fazia? A Bíblia diz no versículo 2 que a oração dele era acompanhada de esmolas. E aqui precisamos aprender algo muito importante, muito importante. Quando a Bíblia fala de esmolas, ela não está falando de jogar uma moeda para alguém na rua, né? Passar e alguém lá importunando, está aqui, vai embora. Lembra quando eu era criança, chamava de pão velho. Ih, tem pão velho na rua, lembra disso ou não? Mãe, tem pão velho, né? Lembra disso? Lá em casa era interminável a fila, né? Era assim, mas não é disso que a Bíblia está falando. Dar esmola aqui está falando de separar algo de valor para abençoar outra pessoa.
Não é a sobra, não é o resto. É separar algo de valor para abençoar outra pessoa. Por exemplo, tem bazar da igreja, não é pegar aquele casaco, né, que o teu avô usou no noivado dele, alguma coisa. Não. É separar uma coisa de marca, uma coisa boa. O que é um casaco bacana aí? O que você gostaria de receber? Diga aí. Uma marca boa. Boticário não pode, nem tem casaco. Diga aí, um jovem lá em cima. Diga uma marca bacana aí. Eu sei que você sabe. Um M-Officer. Oakley. Lá em cima, lá atrás, as meninas sabem, não é possível. Que casaco vocês querem ganhar? Fala aí, não estou escutando. Gilberto, grita bem alto que elas estão falando baixinho entre elas lá. Querem, tenho certeza que querem. Mas imagine, dar esmola, né? Um Calvin Klein, assim, um casaco bacana, um negócio assim. O que a Bíblia está falando é separar algo de valor para abençoar outra pessoa. Agora veja que é importante isso. A Bíblia não está falando de fazer uma obra para receber uma resposta. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Isso é lei, não é isso que a Bíblia está dizendo. Você já tem direito à resposta, você já é um abençoado. Por isso você abençoa outras pessoas. Amém, irmãos? Era o tipo de oração que ele fazia. Era uma oração com esperança e era uma oração com obras, abençoando pessoas. Era aquela pessoa que ela orava a Deus, mas tinha o coração aberto para o seu próximo. A Bíblia mesmo condena. Está em Tiago. De que adianta você dizer, vai em paz, meu irmão, e o sujeito está com a barriga roncando, e você com aquela sopinha de capelete lá na tua casa lá, vai em paz, irmão, vai em paz. Delega unção para você, e o cara rom. O tipo de oração que Deus responde é a oração que vem acompanhada de esmolas. Como assim? Pessoas que sabem abençoar o seu próximo. Amém, irmãos? Claro, esse ponto. Versículo 7 diz: logo que o anjo se retirou, Cornélio chamou 2 dos seus criados, e o versículo 8 diz que os enviou a Jope. Amados, o tipo de oração que Cornélio fazia era uma oração com fé. Ele recebeu o anjo, e em cima dessa palavra ele agiu. Lembre-se, ele não tinha celular, não tinha Facebook. Deixa eu ver aqui a fotinho desse Pedro, por exemplo. Hoje o pastor usa isso, né? Aquele é membro, não sei. Mas quem que é? Não me lembro. Vamos ver aqui no Facebook. Eu sei que você também faz isso, né? Era aquele pastor lá, quem que é? Quero ver. Conheço esse pastor. Naqueles dias não tinha isso. Cornélio não podia entrar no Facebook. Quero ver a cara do sujeito aqui. Ele agiu em fé. Chamou seus criados, compartilhou com eles. Pessoal, o anjo me falou, tem uma promessa. E aqui é uma coisa tão interessante que isso acontece no grupo familiar. Dos dois lados. Cornélio conta o testemunho e os seus criados acreditaram nele. Não é maravilhoso isso? As pessoas que participam de resposta à oração acreditam nos seus irmãos. Como assim? Você já não viu alguém contando o testemunho e alguém lá, duvido, acho que não era bem assim, hein? Não estava tão doente assim. Não era câncer, não era não. Mas não era mesmo. Acredita mais no diabo do que na bênção de Deus. Eu lembro quando construímos a aba lá do portão, uma igreja linda. Vocês não foi lá, vá lá conhecer aquela igreja maravilhosa. Templo lá para 3, 4 mil lugares, uma coisa linda. Um milagre, cada tijolinho lá é um milagre. E aí pessoas começaram a dizer, eu sei como eles construíram essa igreja. E eles têm parte no jogo do bicho. Vem dinheiro de fora do Brasil. Eles traficam drogas. Mas tem gente que acredita mais poder ao diabo do que a Deus. O diabo pode construir isso, Deus não. Amados, Cornélio compartilhou com os soldados dele ali e eles acreditaram. Irmão, abre o teu coração. Acredite nos irmãos. Acredite no teu pai, na tua mãe, no teu líder. Glória a Deus, Jefferson. Pode falar com vontade. Saiu meio engasgado esse glória. Glória a Deus. Acredite. Amém, amém. Amém, irmãos. A Bíblia diz no versículo 4:
acerca do tipo de oração que Cornélio fazia, muito atemorizado, olhou para o anjo e perguntou: que é, Senhor? Mas isso aqui é maravilhoso. O tipo de oração que pergunta: Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Sabe por que muitas respostas não vêm? Porque a gente ora cada coisa estranha, que não tem nada a ver com a vontade de Deus. Já viu isso ou não? Orações esdrúxulas, os troços doidos, endemoniados, alguns inclusive. Deus, arrebenta aquele casamento, Deus, porque aquele marido vai ser meu, aquela marida vai ser minha. Já viu isso, mano? É feitiçaria evangélica. Fala, meu. Já não viu disso? Pela madrugada. E Deus tem que ficar aguentando essas coisas. Olha o que Cornélio faz. Ele diz o quê? Que é Senhor. Não é uma vantagem tremenda perguntar? Aliás, pelo fato de não ter perguntado e pedido conselho no teu grupo familiar, você já não entrou nos enrascados na tua vida? Já. Sabe aqueles cortinhos que não pega de jeito nenhum, tem que ser uma ladeira do tamanho do dia inteiro para o cidadão pegar? Por que você não pediu oração antes de comprar o carro? Chega lá no teu líder que não entende nada de carro. Líder querido, estou com um dinheirinho, quero comprar um carrinho. Você faz uma oração comigo? E o líder: olha, moço, eu não entendo nada de carro, mas eu vou orar. Aí o líder ora: Senhor Jesus, qual é o carrinho que essa ovelhinha deve comprar? E aí o líder diz: ovelhinha, eu sugiro que você compre esse carrinho. E a ovelhinha diz: mas esse? Aí vai e compra outro. E aquela encrenca não anda, não pega de jeito nenhum. Eu já vi isso acontecer. Quantas vezes? Já não viu? Cutuca o marido lá: você comprou um desse uma vez, né? Ou aquele fogão lá, que era para ter comprado outro fogão, e o troço não funciona. Que é Senhor. Amados, é o tipo de oração que Cornélio fazia. Ele pedia orientação. Nós precisamos aprender na nossa oração: Deus, o que o Senhor espera de mim? E às vezes Deus usa o marido, a marida, o líder, o pai, a mãe, para falar. Não é assim, irmãos? Nunca esqueça, eu acho que já comentei com vocês esse exemplo. Teve um irmão abençoado que entrou num grupo familiar da igreja, e o líder dele era uma pessoa muito simples. Muito simples, falava o português todo errado. E esse sujeito, ou ele era médico, advogado, não sei, era alguma coisa assim. Era um cara bem resolvidão, assim, todo e tal. Ele olhou para o líder dele e pensou: o que eu estou fazendo aqui, né? E nós fumo, e vou contar um testemunho agora. E ele fica: que eu estou aqui, né? Já viu os testemunhos ou não? Mas conta o testemunho, irmão. Que testemunho? Outro testemunho para contar. E ficou lá. Mas ele precisava de um negócio lá, não lembro o que era, mas era uma coisa séria. E foram se passando as semanas, mas ele não pedia oração, não falava, ficava só zombando do líder dele, falava tudo errado, tudo torto, né? Vamos ler Apocalípticos agora, e não sei o quê, e o Corinthians, e não sei o quê. Até que teve um dia que ele resolveu arriscar. Eu vou pedir uma oração para esse sujeito, só para ver, só para ele saber que eu tenho razão, me tiram desse grupo aqui, não vai acontecer nada mesmo. Pois ele pediu oração, e era um tema difícil. Era uma coisa assim esquisita. Ele chegou ao líder: eu tenho uma questão, e dificultou para o líder. E é assim, e não sei o quê, e botou álgebra no meio, botou não sei o que lá no meio, e não sei o que, e não sei o que. O líder ficou olhando: olha, moço, não entendi nada do que você falou. Nada. Mas eu vou orar por você. Eu vou orar. E orou. Na semana, pá! Deus rasgou os céus e respondeu a oração do líder. Na hora ele se converteu para o líder dele. Não é interessante isso? Amados, a tal da vantagem do que é Senhor é toda sua. Não é verdade, irmãos? Você já não pediu aconselhamento de um pastor que se olhava assim: mas esse cara não vai acrescentar nada na minha vida? E no fim era aquele conselho na veia, assim, aquele que certeiro assim. Que é Senhor, amados? É o tipo de oração que esse homem fazia. A Bíblia diz ainda, e eu gosto desse aqui, o versículo 24, olha o tipo de oração que ele fazia. No dia seguinte, chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. Olha isso aqui. Amados, olha o tipo de oração que esse homem fazia.
Ele convidou os seus parentes, os seus amigos mais chegados. Pessoal, venham todos na minha casa hoje. Por que, Cornélio? Porque hoje vai acontecer um milagre aqui. Que milagre? Não, o anjo falou comigo e está vindo um cara que vai trazer uma revelação para nós. Cornélio, para com isso, Cornélio. Quero ver, você tem um fax comprovando, um e-mail comprovando? Tem a passagem aérea, que horas que chega? Não tenho nada disso, eu só tenho a palavra de Deus. Não é maravilhoso? Ele convidou a turma para vir assistir o milagre. Se fosse um frouxo na fé, ele ficava esperando sozinho. Eu quero só ver se esse tal de Pedro vem mesmo. Convidou todo mundo. Não é maravilhoso, irmãos? Eu vejo aqui, por exemplo, o culto de curas e milagres. Anunciamos, culto de curas e milagres. Mas que curas e milagres? Não, vem aí, você vai ver. Não, mas não tem que ter antes para depois convidar. Não, primeiro você convida. Amém, irmãos? Sugestão. Você que quer um bebezinho, os casais que estão orando por um bebezinho, está na hora de comprar um berço. E já chega no grupo familiar e diz, estou pronto para os presentes. Eu quero sapatinho, eu quero tip-top, eu quero fraldinha, eu quero cheirinho, eu quero... O que mais? O que mais? Paulo, vocês estão com um bebê pequeno, o que mais que faz parte do enxoval? Lenço umedecido. Pompom com Protex. Olha lá. Mas é verdade, é isso que esse homem fez. Ele agia em fé, em cima da oração dele. Não está na hora de você demonstrar para Deus que você crê que a resposta está vindo? Compre um enxoval. Irmã que está querendo casar. Aleluia. Está na hora de comprar um perfume melhor, tal. Deus, eu creio no milagre, né? Vem para a igreja, tira os bobs do cabelo, aquele pano, aquele avental cheio de trigo, tira esse negócio, né? Irmão, dá uma ajeitada no cabelo, dá uma ajeitada na gola da camisa, né? Ações concretas de fé. Amém, irmãos? Eu sei que o Espírito Santo está inquietando você com alguma área que você precisa mexer. Está na hora de mexer. Compra um acessório para o teu carro novo já. Que carro que você quer? Eu não sei, cara. Mas já compra lá um Orlando. Está aqui, ó. Ele trouxe essa semana para o nosso sorteio do Prosperity um sensor de estacionamento de ré. De frente também dá. Se quiser pôr na frente, onde quiser, né? Compra um acessório lá com Orlando. Deus, eu creio nesse carro que vou comprar. Aliás, eu creio na tua justiça e eu sei que o Senhor vai me dar essa resposta de oração. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus, eu já vejo aquela casa nova com aquela churrasqueira, já comprei o espeto. E já convidei o pastor para o churrasco também. A Bíblia diz no versículo 24, Cornélio os estava esperando. Não é maravilhoso, irmãos? Estamos vendo o tipo de oração que ele fazia, na certeza da resposta. Eu gosto disso, irmãos. A Bíblia diz no versículo 30 que ele estava em jejum. Então eu preciso jejuar para ter respostas às minhas orações? Não, você já tem as suas respostas. Elas já estão endereçadas para você. Você jejua por gratidão a Deus. Amém, irmãos? Em terceiro e último lugar, e esse talvez seja o mais importante que eu quero falar com você. Como que eu sei então definitivamente que eu vou ter resposta das minhas orações? Amados, a Bíblia diz no versículo 27 de Atos capítulo 10, falando com ele, entrou e encontrou muitos que ali se haviam ajuntado. Cornélio aprendeu algo extraordinário. Ele endereçou a resposta da oração dele para outras pessoas. Sabe a oração que Deus responde? É aquela que abençoa outras pessoas. O Roberto falou aqui agora há pouco, né? Olha, você honra a Deus, você traz os teus dízimos, as suas ofertas, e Deus te abençoa com uma casa. Como diz o Roberto, no mínimo, olha uma casa com uma sala maior para colocar o grupo familiar lá dentro. Não é verdade, irmãos? É a oração que Deus abençoa, que Deus responde. Aí lá com o corretor escolheu uma casa. Olha, eu quero piscina, eu quero churrasqueira, eu quero
pista de dança, quero sala de teatro, sala de cinema, garagem, eu quero cobertura, eu quero jardim, quero isso, quero aquilo. E sala, não precisa, não é só eu, minha esposa mesmo, 2 filhos, não precisa. Não, irmão, é o contrário. A primeira coisa, eu quero ver a sala. E já entra na sala lá, dá uns passos lá, quero ver tal, aqui tanto, portanto. É aquele irmão, aquele é maiorzinho, mais um passo para cá. Tá. Você dá espaço nessa casa. Amém, irmãos? É um sofá grande já de uma vez, né? Não é aquelas cadeiras de isapel, aquele negócio duro, desajeitado, fica só meio se equilibrando ali, já compra uma coisa boa. A oração que Deus responda, mas é séria, é aquela que abençoa outras pessoas. A Bíblia diz no versículo 44, para nós nos prepararmos para a ceia, dizendo Pedro, ainda essas palavras, desceu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam. Amados, Cornélio orou, buscou de contínuo, era piedoso, temente a Deus, e quando finalmente a resposta veio, quando Deus se manifesta na casa dele, todos ali são abençoados. Não é maravilhoso isso, irmãos? Minha oração, minha petição a Deus é que você seja um colecionador de respostas de oração. E as pessoas à tua volta sejam abençoadas com as tuas vitórias, com as tuas conquistas. Amém, irmãos? Você recebe essa palavra? Glória a Deus. Eu convido você a ficar em pé, por gentileza.